Mano, imagina isso, você trabalhou que nem um burro de carga por mais de 20 anos, mas quando você finalmente se aposenta e vai aproveitar a vida, você acorda no outro dia 20 anos do passado. E como ele sabia de tudo que vai acontecer em um mundo de monstros e despertados, ele está decidido em se tornar o mais rico e poderoso em menos de 3 anos. Então simbora que essa obra tá muito foda. Mas antes disso, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater 160k até o final do ano. Tamo quase lá, muito obrigado e vamos embora. A história começa em uma comemoração de aposentadoria. Ele falava que sua despedida foi bem honesta, com apenas alguns amigos, bebidas e presentes, mas mesmo assim ele conseguiu economizar 20 anos de trabalho, possuindo diversos prédios no seu nome, e agora tudo que lhe resta é viver uma vida confortável e viajar pelo mundo. Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que não vai ser tão simples assim. Ele se senta na cama, lá ele, e repara que estava num quarto diferente. Ele lamentava vendo que esse era o dormitório que ele morava 20 anos atrás. Olhando para o seu celular, ele vê que está no ano de 2018. Ele ficou irritado e jogava o celular na parede, perguntando se estão brincando com a cara dele. Bravo, Dain começa a gritar, dizendo que eles poderiam ter voltado ele em outro momento, mas resolveram fazer ele regressar logo agora que ele se aposentou. Ele ficava insatisfeito e se perguntava por que isso está acontecendo. Ele esfregava sua cabeça, se questionando do que fez de errado na sua vida. Convencendo a si mesmo de que ele deve seguir em frente, ele repara no relógio que está no seu pulso e nota que esse é o relógio que o Jong Xion tinha dado para ele. Ele se lembra que o seu amigo contou que esse relógio faz parte de uma das últimas relíquias do lendário Thierry Tal. Olhando para o relógio, ele se perguntava se talvez este seja o causador do regresso e que possivelmente ele deve ter mexido nele enquanto estava com a cachaça na cabeça. De repente, alguém bem bravo batia na porta perguntando o motivo de tanto barulho e mandava ele sair de lá de dentro. Ele se lembra que o filho do dono do dormitório vivia no quarto do lado e agia que nem um marginal. E toda noite ele lembrava que um som alto tocava sem parar. De manhã era sempre cobrado uma taxa por fazer barulho e ele pagava sem nem mesmo saber se estava acordado no momento. Enquanto o homem estava do lado de fora perguntando se deve arrombar a porta, o Dain assume que isso é extremamente irritante. Ele abriu a porta enquanto o marginal perguntava o que ele estava fazendo. Olhando pro Dain, o cara pergunta por que ele tá sorrindo assim. O gordinho ficava reclamando enquanto ele repara que as roupas dele são de altíssima qualidade e é uma jaqueta de couro. O cara começa a dizer que até pensou em denunciar, porém ele não queria estragar o futuro de alguém tão novo e por isso ele vai aceitar uma pequena e gordinha indenização. Ele estendia a mão falando que vai ficar tudo bem caso ele dê o relógio para ele, mas nesse momento Dain ficou irritado olhando para a mão do garoto. Isso deixou o marginal confuso porque ele apenas dava um toquinho na mão dele. Ele se prepara para atacar o cara e sem deixar ele entender o que estava acontecendo, o Dain simplesmente acertou um golpe bem no meio da cara dele. Com seu nariz sangrando, ele caía para trás, e aí o Dain foi rápido, agarrava o rosto do marginal antes dele cair, e com uma força extrema ele acertava uma joelhada no meio da fuça do maluco. E aí o nosso regressado perguntava pro gordinho do porquê esses marginais se aproximarem dos recém-chegados da sociedade toda vez. Ele saía de perto dele e ainda falava que isso não é o equivalente ao que ele deve sofrer. Mesmo assim, isso será o suficiente, por enquanto. Pegando as roupas do gordinho, enquanto ainda no chão, o cara pergunta se ele sabe o quanto isso vale. O Dain fala que também tomará o quarto dele a partir de agora. Ele fala que não entendia o porquê dele ter voltado para 2018, mas se lembra que despertou após cair em um canteiro de obras no seu trabalho, enquanto uma espécie de aura azul fica em volta do seu corpo. Ele fala que vai tentar se despertar em algum lugar. Uma mana azul navegava pelas suas veias. O Dain falou que manipula mana há mais de 20 anos e um alto despertar não seria um problema para ele. Ele continua dizendo que aparentemente falta massa muscular e alguns nutrientes no seu corpo, mas ele surpreendentemente conseguiu lidar bem. Acabando com o nosso clima badass, a sua barriga começa a roncar, mostrando que ele já estava querendo a boia, tá com fome. O Dain começa a procurar um restaurante perto do canteiro de obras, mas aparentemente o restaurante estava em reforma. Ele conclui que isso se deve ao fato de não conseguirem identificar os portais facilmente, por isso eles acabam causando muito dano na sociedade hoje em dia. Mas inesperadamente algo toma a atenção dele. Ele escutava um grito desesperado. As pessoas corriam enquanto um portal se abria, deixando ele surpreso com uma aparição repentina dessas. Saindo dele havia um cão selvagem vermelho, um monstro com presas que geralmente vive em bandos. Um senhor pegava no seu ombro pedindo para o jovem correr o mais rápido que ele conseguir. De repente eles escutam um homem chamando pelo seu filho. Enquanto a criança implorava por ajuda, o Dain se questiona se esse foi o motivo dele ter retornado. Observando ao seu redor, ele
tenta encontrar alguma arma que pode ser usada. Aí ele repara num pé de cabra e fala que isso vai ser o suficiente agora. Ele pegava a sua ferramenta e corria na direção daqueles gritos. Até que de repente, escutando um grito muito alto do seu lado, ele via uma garotinha que estava cercada por cães selvagens, enquanto gritava pelo seu papai. Um dos cães pulava na direção tentando morder ela, mas em um piscar de olhos o Dain consegue puxar a garota pela blusa. Enquanto fica de frente com os cães, ele pedia para a garota correr no seu pai logo. Os monstros começaram a vir na sua direção querendo passar raiva, e em um instante ele desaparece da visão de todo mundo, balançando seu pé de cabra enquanto mandava um ataque em cima da cabeça desses cães raivosos. Ele vinha acertando a primeira cabeça e o cão recuava e se recuperava rápido tentando atacar o Dain de novo. Porém, habilmente ele consegue atacar de baixo para cima, acertando um golpe debaixo da sua mandíbula. O monstro recebia um grande impacto indo longe. Ele ainda não tinha acabado e agarra firmemente a sua arma improvisada. Girando seu corpo, ele tentava jogar o seu cachorro para longe. Ele buscava força até da onde não tinha e começou a gritar enquanto se esforçava. Após todo esse esforço, Dain finalmente consegue jogar o cão para longe, causando surpresa nos outros monstros, mas novamente estragando o clima com a sua barriga roncando. Eu quero comida! Ele notava que realmente estava com fome e se pergunta o porquê dos cães estarem se reunindo assim. Deixando algum dos monstros surpresos, ele falava que, pensando bem, esses caras parecem muito suculentos e que seria bom comê-los. Afinal, aparentemente eles são bem gordinhos, né, rechonchudo? Acho que dá de fazer uma fritinha. Nessa hora, olhando pro Dain, babando de fome, os monstros começam a ficar com medo. Ele falou que antigamente, quando cozinhava ele, sempre gostou muito do sabor das suas carnes, e por isso ele ficava um pouco irritado, falando que deve acabar com isso o mais rápido possível, já que tá caindo de fome. O Dain continuou dizendo que mesmo sendo jovem e saudável, seu corpo atual não se compara ao que ele tinha quando tinha 40 anos. Enquanto um dos cães tentava atacar ele por cima, ele disse que em compensação os seus joelhos ainda são muito fortes. Então de um momento pro outro, Dain já estava em cima do cão se preparando para atacar. Nessa hora ele não usa sua arma e sim a sua perna, acertando o cão com um grande chute em cima da cabeça dele. Depois que ele pousou no chão, Dain percebe que o outro monstro estava vindo na sua direção. O monstro tentava morder, mas ele consegue esquivar, dizendo que uma arma não será o suficiente. Com um raciocínio rápido, ele utiliza o seu relógio como um soco inglês. Conseguiram dar um forte soco na cabeça daquele monstro. Olhando para o relógio que ficou intacto, Dain repara que ele é muito resistente. E aí ele via no seu redor e observava que ainda restam 10. Só que nessa hora ele ficava surpreso, porque a polícia chegou no local pedindo para os cidadãos seguirem as instruções. O nosso regressor, olhando para sua nova blusa, repara que ela tá toda esfarrapada. Ainda descontente pelo fato dela ter sido rasgada logo no primeiro uso, um dos policiais se aproxima dele, chamando ele de um super-humano. O homem agradecia por ele ter protegido os cidadãos e pedia para que diga o seu nome e a filiação para receber as recompensas. Enquanto ele se apresentava para o policial como Lin Dain, ele também informa que não tem afiliação, deixando o policial meio surpreso da vida. Meio sem jeito, ele fala que ainda não foi registrado como super-humano e que faz apenas algumas horas que ele despertou. O Dain passa as informações da sua conta, dizendo que provavelmente não poderá receber as recompensas agora. Por isso ele se despedia do policial, dizendo que está atrasado. O polícia chamava ele, falando que precisa contar uma coisa, mas o nosso doido apenas saiu correndo. Indo embora, o Dain afirma mentalmente que o seu nome e informações de contato devem ser o suficiente para que entrem em contato com ele. Assim que as guildas ficarem sabendo sobre ele, todas vão começar a procurar por ele desesperadamente. Nessa hora ele estava num restaurante enquanto era servido uma sopa de creme com carne. O Dain finalmente foi encher o bucho e após a primeira colherada ele começou a murmurar sobre o quanto isso é gostoso. Mas de repente seu celular vibrava. Ele olhava que era uma ligação e reparava que isso foi mais rápido do que ele esperou. Ele explicava que isso se dá ao fato de todos estarem focados na recrutação de super-humanos. Olhando para o celular, ele vê que já se passaram 2 anos desde que o primeiro portão se abriu, e que ao invés de soldados militares, os super-humanos começaram a operar, fazendo com que as guildas ganhassem a influência. A aparição de um novo despertado gera uma competição acirrada pelas guildas. O Dain se perguntava o quão desgastante essa situação vai ser. Ele também se lembra que há muitos criminosos super-humanos, fora os 6 desastres que se aproximam. Com isso, ele decide que usará todo o conhecimento e informação do futuro para que consiga se aposentar em 3 anos. E por isso, se vocês estão gostando e querem garantir a próxima parte, bora descer forte nos comentários para bater a meta. Depois disso, Dain ficava surpreso olhando para o seu celular. Ele estava feliz e percebe que as mensagens não paravam de chegar, mas para o seu espanto, alguém se aproxima perguntando se ele se chama Lin Dain. Ele responde que
questionando quem tá perguntando. O homem se apresenta como Kim Ju-soo, o gerente da guilda real. O Ju-soo falou que após ver a forma como ele caçou os monstros, gostaria de assinar um contrato com ele. Porém, alguém interrompia a conversa. Era uma mulher que chega no restaurante enquanto pergunta se ele era o Dain. Ela queria saber se ele era o homem do vídeo da subjugação de monstros, falando que ele é mais impressionante pessoalmente. Mas novamente eles são interrompidos com alguém dizendo ser da guilda dos guerreiros. E como esperado, vários gerentes de guildas aparecem e tentam ofertar para ele entrar na sua guilda. O Dain começou a ficar irritado enquanto seu celular não parava de vibrar. Mas para surpresa deles, o Dain manda todos calarem a boca logo. Ele olhava frio e falava que caso digam mais alguma palavra, ele não vai entrar em nenhuma guilda. Encarando esses representantes, ele pergunta se eles não deveriam ir a outro lugar, em um lugar um pouco mais amplo. O Dain estava sentado na frente da garota enquanto os outros gerentes estavam esperando pela sua vez. Tomando seu chá, ele falou que não vai enrolar muito. O Dain pergunta qual é o valor máximo que eles oferecem pela sua entrada. A gerente da guilda real informa que de acordo com o contrato é proibida a divulgação, por isso ele deve conversar individualmente com cada um. Enquanto comia uma fatia de bolo, o homem começou a contar sobre a sua guilda, porém ele novamente é interrompido, só que dessa vez pelo Dain, que dá adeus para ele. O mano ficou confuso enquanto o Dain lembra que em breve ela estará fundida com outra guilda. O Dain pergunta aos outros o quanto eles querem pagar. O homem do fundo, surpreendendo o Ju-soo, falou que oferece 1 bilhão pela entrada dele. Com isso, os outros representantes começaram a aumentar as suas ofertas, oferecendo até 1 bilhão e 200. Enquanto todos ofereciam altos valores, o Dain se questiona quanto a Black Hound poderia oferecer, mas de repente alguém ofertava para ele 2 bilhões e falou que esse é o salário base, com incentivos e comissões serão bem melhores. Era a mulher que se sentava na sua frente, a Baek Yong-ye, a gerente da guilda White Rose. Ele se recorda que essa é uma guilda recém-criada, porém ela se tornará uma das 3 principais guildas que representarão a Coreia em 10 anos, e talvez por isso eles estejam recrutando com tanta convicção. O Dain informa que somente ela permanecerá e pede para que todos se retirem, mas devem deixar os seus cartões de visita aqui. Depois que todos saíram, eles permaneceram quietos sem falar uma palavra um pro outro, até que um segundo depois ela falou que viu os vídeos dele enfrentando os monstros e que ele luta com muita habilidade, mesmo sendo uma pessoa recém-despertada. O Dain percebia que ela fez uma pesquisa sobre os antecedentes dele. Enquanto ela colocava o envelope na mesa, a Yong-ye informa que ou ele era um gênio ou adquiriu essas habilidades antes de despertar. Ela fala que quer guiá-lo como o futuro da White Rose. O Dain percebia que as condições do contrato estão além do que poderia ter imaginado na sua vida antiga. Então ele pergunta para Yong-ye se pode colocar mais algumas coisas e ela apenas confirma. Ela ficou confusa enquanto olha para ele anotando sem dizer nada. E por isso ela começava a rir dizendo que o Dain é muito engraçado, mas ele fala que não estava brincando, seus pedidos eram trabalhar 4 dias por semana, partida pontual garantida, direito de recusar missões de longo prazo. Irritada, a mulher perguntava o que era isso, mas ele friamente respondeu que essas são as suas exigências. Olhando para ele, a gerente pergunta o que tornava ele tão confiante, mas o nosso orgulhoso fala que caso fechem um acordo, ela não ficará decepcionada com a sua qualidade. Na mesma hora, ela se levanta batendo a mão na mesa e falou que vai voltar com o contrato revisado dentro de alguns dias, e por isso da próxima vez eles devem tomar uma bebida e não um café. Ele permanecia no seu lugar enquanto olhava Yang-ye indo embora. O Dain nota que não deve se envolver com ela, afinal é a filha do mestre da guilda. Ele se levanta após decidir que deve se registrar como um super-humano. Chegando à filial de gerenciamento de desastres de Seul, a sala do time de cooperação com super-humanos, alguém informava que o responsável não está e que, por ser novo, ele não pode fazer isso. Ele informa para ela que está com pressa e que se há alguma outra maneira. Ela falou que vai tentar ligar para o responsável primeiro. O Dain ouvia que provavelmente o cara do telefone é o mais importante ali, por isso ele deve fazer de tudo mais rápido. Enquanto guiava, a atendente pergunta se ele possui alguma habilidade específica. O Dain conta que possui apenas o aprimoramento físico e nada muito específico, mas isso é obviamente uma mentira, né, rapaziada? E como ainda não existem dispositivos mágicos de medição, eles só conseguem saber sobre habilidades se você mostrar elas. Ela levava ele até uma sala dizendo que devem dar continuidade ao teste de super-humano e pedia para que ele levante aquele peso. O Dain coloca sua mão sobre a barra enquanto a Amanda percorria suas veias. Com apenas uma mão ele consegue levantar o peso com muita facilidade. A mulher ficou espantada, perguntando se ele é realmente um super-humano. O Dain perguntava se parece uma farsa isso. Ela entregava um certificado
temporário de super-humano enquanto ele agradecia. A mulher continuou informando que eles entrarão em contato assim que o certificado oficial estiver pronto. Nessa hora, alguém chega perguntando se o Yojin ainda está ali. Enquanto a atendente se levanta chamando pelo líder do time, o Dain fica incomodado enquanto diz que deve apenas passar em silêncio. Quando ele passava pelo homem, ele fala que esse é o líder do time de cooperação, o Jo Sang-wook. Enquanto se retirava, o Dain falou que não deve voltar mais aqui. Só que lá dentro, o líder pergunta para a atendente se aquele é o novo super-humano. Ela informava que ele é o Dain e de que conversaram pelo telefone. Ele entendia que então esse é o super novato. O Dain estava na zona de controle de contaminação. Esse é um lugar que foi abandonado devido aos monstros. Aqui será onde o continente Gaia, que é um mundo de magias e espadas, vai se chocar contra a Terra. Ali vai ser a única zona de controle que vai ser aberta na Coreia. Bem contente, o Dain fala que após o primeiro pagamento ele vai comprar esse território. Tendo a posse do portão, ele fará uma grande fortuna de dinheiros. Enquanto ele se agacha mexendo na sua mochila, ele fala que deve descarregar toda a sua bagagem e depois caçar alguns monstros. Só que nessa hora ele ficou surpreso ouvindo uma voz dizendo que caso não queira morrer, ele deve ir embora. O ser avisava novamente que caso ele chegasse mais perto, ele vai morrer. O Dain se questionava se essa não era a linguagem do continente Gaia. Olhando para a direção do som, ele começa a andar, enquanto seu corpo se torna transparente. A sua habilidade era a ocultação, permitindo ele se misturar e esconder em meio ao ambiente. E por esse motivo, no seu passado, ele foi obrigado a ir em diversas missões, como reconhecimento, espionagem e assassinato. Enquanto se movia rápido, ele informa que não planeja passar por esse tipo de dificuldade novamente. Ainda correndo, Dain pergunta se essa voz está sendo perseguida por algo. Era uma garotinha que estava cercada por 3 homens enquanto dizia ter avisado eles. Ela estava brava e invocava uma grande bola de fogo nas suas mãos. Eles ficam fascinados com o fato dela ser um super-humano, dizendo que isso é incrível. Porém, deixando ela com medo, a sua magia se desfaz. Enquanto um deles falou que venderá ela por um ótimo valor. O Dain recorda que no continente Gaia, eles chamam as habilidades de superpoderes e se questiona se essa garota é uma refugiada dimensional. Um dos homens se aproximava falando pra ela parar de assistir e que eles vão comprar algo delicioso. O Dain se surpreende ao ver a tatuagem dele. Esse era o símbolo da facção criminosa Red Snake. Ele se questiona se eles também estavam envolvidos com o tráfico humano. O Dain fala que por ele ainda não ter muita mana, ele deve desfazer a sua ocultação. Enquanto se perguntava se devia ajudar essa garota, ele empunhava sua faca firme, até que do nada ele surgiu perfurando o coraçãozinho de um deles. O Dain largava sua adaga no ar e pegava novamente, posicionando de outro modo. Sem ao menos eles entenderem o que estava acontecendo, Dain cortava a garganta deles. A garotinha que estava vendo tudo isso começou a tremer horrorizada com isso. Com ela ainda tremendo, Dain meio sem jeito dava uma leve tossidinha chamando a atenção dela. Ele perguntava se ela era do continente Gaia e falou que tem algumas perguntas. Ela ficou surpresa e perguntava se ele entendia a sua língua. Mas de repente, como de costume, a barriga de alguém tá roncando, né? Mas dessa vez é da criança, rapaziada. Com dificuldade, ele perguntava se ela gostava de carne. Depois de comer, a menina feliz agradecia a ele por ter salvo a sua vida, falando que com certeza vai retribuir o favor. Resmungando, ele perguntava o quanto ela pode comer sozinha, enquanto ela, sem entender, questionava sobre do que ele tá falando. Ele mudava de assunto, perguntando se ela foi a única que conseguiu atravessar o portal dimensional. A criança ficou sem saber o que responder, enquanto Dain explica, perguntando aonde ela estava antes de cruzar o portal e aonde é a casa dela. Com a cabeça para baixo, ela fala que não pode contar. Então ele pergunta a idade, o que ela também não estava podendo contar no momento, né? O Dain questionava na sua cabeça o motivo dela não poder contar nada, mas interrompendo seus pensamentos, ela pedia ajuda para ele. Ela fala que não conhece nada sobre esse lugar e que mesmo ele sendo um estranho, ela pode ajudar. A menina fala que pode controlar o fogo enquanto formava chamas na sua mão. Um pouco desanimada, ela fala que de qualquer forma não consegue lidar muito bem com isso. Ele friamente fala que não tem tempo para criar uma criança e muito menos tem obrigação de cuidar dela, o que deixava a garota já triste, né? Porque o nosso safado aqui é o mais mercenário de todos. Mas ele fala que de qualquer forma restam apenas um mês e que ela pode ficar com ele enquanto isso. O Dain fala que vai ensinar a língua e o senso comum daqui, mas que em troca vai pedir algumas tarefas. A garota com um sorriso pergunta se realmente pode ficar, enquanto ele já estava quase dando um treco de irritação ali. De repente ele entrega um monte de louça e pedia pra ela lavar isso tudo. E aí vocês me contam, né? É o famoso machista opressor do mundo que voltou. A garotinha alegre falou que o nome dela era Lily e que vai trabalhar duro no futuro. Ela perguntava aonde deve lavar isso, enquanto ele manda a criança ir
ir para aquele lado de lá. O Dain repara que esse nome é familiar. Surpreso, ele lembra da usuária de fogo chamada de Lily. Ele se recorda que daqui 10 anos uma mulher de cabelos vermelhos vai queimar metade de Seul, a bruxa do fogo, uma das 6 pragas do mundo. Mas ele convence que a Lily apenas se parece com ela, né? Mas que com certeza não é uma bruxa como ele tá lembrado. Vendo a criança alegre, o Dain fala que ela havia sido criada para se tornar um desastre e que talvez tenha evitado o surgimento de uma praga fazendo isso. Enquanto ele caminhava no meio de uma feira, a garotinha pergunta para onde é que eles estavam indo. Ele falou que vão ao mercado e que farão uma refeição especial hoje, o que deixou ela bem animada. O Dain pergunta pro açougueiro se ele tem lombo de rapor, enquanto a Lily apenas reparava na grande quantidade de carne que tem aqui nessa feirinha. Ele conta que eles começaram a vender carne de monstros graças à escassez de alimentos. O Dain fala que essas carnes se tornarão ingredientes nutricionais para a Mana e que não podem viver sem elas no futuro. Eles saíram de lá com muita carne graças ao açougueiro de bom coração que deu mais carne para alimentar a criança que estava com a barriga roncando. Passando na frente de uma loja, o Dain fala que deve comprar roupas para a garotinha e manda ela escolher, o que deixou ela animada. Ela escolhe um vestido falando que vai usar aquele. O Dain apenas via isso e ela estava ali escolhendo em silêncio. Após um momento ela estava sem acreditar, ela estava vestindo uma roupa atlética. O Dain falou que seria desconfortável usar algo daquele jeito nas ruínas, enquanto a Lily ficava chocada. Então nos é mostrado uma panela radioativa com ele dizendo que a comida especial de hoje é algo para aumentar as suas manas. Um pouco nervosa e com um pouquinho de nojo, né? A Lily perguntava se realmente vão comer esse troço que tá na panela. O Dain falou que é bom para os seus corpos e por isso eles devem comer, mas ela muda de ideia ao perceber que tem algo extremamente cheiroso. Ela estendia sua mão com uma bandeja de frango. O Dain falou que isso seria a sobremesa, mas de qualquer forma ela pode comer agora, né? Ela pegava uma coxa e comia o frango pela primeira vez. Ela ficava feliz ao perceber que isso é muito gostoso. Ela falou que realmente é delicioso e que quer comer só isso a partir de agora. Irritado, ele perguntava se a Lily não deve misturar tudo, afinal ela vai comer os dois? Ela implorava, falando que não é necessário ela comer aquele tribo food de comida. Então o Dain assume que também é muito exigente com comida, mas que de todo modo a sopa não é ruim ao ponto de não conseguir comer, né? Tem só uns trenzinhos mexendo, uns olhinhos piscando, e por isso irritado ele falava na sua cabeça que caso não tivesse regressado, estaria comendo em um restaurante de alto nível. A Lily reclamava dizendo que sente a sua língua paralisada, mas o Dain briga com ela mandando não reclamar depois de comer tudo. Ele se levanta falando que vai estar ocupado e manda a garota lavar as louças e não perturbar ele. Então Dain se senta enquanto começa a meditar. Ele falou que está praticando a técnica do direto. A lei do grande coração do mar aumenta a resistência e permite um uso mais flexível. Ele lembra que em sua vida anterior costumava treinar todas as vezes antes de voltar à Terra. O Dain assume que praticava essas técnicas conscientemente, mas seu progresso nunca foi tão bom quanto agora. Com um sorriso, ele notava que caso continue comendo alimentos ricos em mana e praticando a técnica, ele vai poder ficar ainda mais forte do que ele era antes. Nessa hora, a Lily apenas observava. O Dain abriu os olhos enquanto fala que seu estômago já tá roncando de novo. Mas o trem aí tá difícil, né? Uma hora é a Lily, uma hora é ele, os dois aí tá com a barriga furada. A Lily tava empolgada perguntando se ele tá com fome e se vai querer um pouquinho de frango. Ele meio sem jeito percebe que ela tava ali o tempo inteiro observando ele. Depois disso, eles estavam comendo a comida radioativa enquanto ela gritava que odeia isso. Ele concordava que é ruim, mas tem que comer pra ficar forte. Após 2 dias se passarem, a sua mana estava claramente maior. Ele repara que se permanecer nesse ritmo, vai conseguir ir atrás dos tesouros. A Yongyue telefona pro Dain perguntando se ele não entraria em contato com ela e se ele não estava preocupado com seu bem-estar, né? Na cabeça dele, ele pensava que esqueceu completamente desse bagulho de guilda, perguntando pra ela se o contrato já foi revisado. Ela hesita em responder, fazendo que o Dain presuma que há algum problema. A Yongyue fala que até conseguiu convencer o CEO, porém ele pediu um teste experimental. Ela fala que encontrará outra maneira caso ele espere mais um pouco, mas o Dain falou que vai fazer o teste, porém com algumas condições. Na sede da guilda White Rose, alguém perguntava quem era aquela garotinha bonita. O Dain apresentava a Lily para Yongyue dizendo que ela é sua meia-irmã mais nova. Ele fala que a Lily cresceu no exterior e por isso ela não fala coreano muito bem, e por algumas circunstâncias ela vai ficar com ele por enquanto. A criança perguntava quem é a Yongyue, chamando ela de linda, mas o Dain apenas falou que ela é alguém que vai dar dinheiro para eles. Ela entendia que com dinheiro você consegue frango e chama a gerente de uma boa pessoa de bom coração. A Yongyue informava que a guilda
não interfere na vida privada dos super-humanos. Nessa hora, um homem dá as boas-vindas à guilda White Rose. Esse cara era o representante, o Baek Chang-soo. Enquanto se cumprimentavam, ele pedia desculpas pelo incômodo, mas esse é um procedimento importante. O Dain fala que não tem problema. O homem então informa que caso ele passe no teste, o pagamento inicial será dobrado, e pergunta se o Dain está de acordo com isso. Depois, ele liberando a sua mana dourada, perguntava pro Dain se realmente vale a pena. O despertado confessa na sua cabeça que conseguiu aplicar uma pressão tão forte com apenas a sua mana. Somente um verdadeiro monstro seria capaz de fazer isso. Ele falou que não é o mesmo de antes, enquanto invoca sua mana azul, deixando até mesmo a Lily surpresa. Com um sorriso, ele faz uma proteção de mana em torno de si, dizendo que vai provar o seu valor. O homem ficou surpreso vendo isso. Se virando para a gerente, ele pedia para ela reescrever o contrato. Ela estava surpresa, falando que o contrato que eles decidiram vai continuar sendo revisado de novo. Mas ele fala que devem triplicar o valor negociado inicialmente e que caso ele passe em todos os testes, eles devem adicionar mais 20 bilhões de won. O Dain reparava que se passarem todos os testes, o seu pagamento inicial vai ser de 26 bilhões. No centro de treinamento da guilda, o homem informava que o teste consistirá em um combate 1 contra 1 com 3 de seus membros. Como isso é apenas um teste, ele deve ter cuidado para não se machucar. O homem apresentava o primeiro desafiante, Hwang Jang-hyuk, membro da primeira divisão da guilda. A gerente pergunta para ele que arma ele gostaria, mas tranquilo, Dain fala que o relógio aqui é suficiente, deixando seu oponente ali muito irritado com isso. Ele reparava que não faz muito tempo desde que o Dain despertou e mesmo assim já tá tão arrogante assim. O Chang-soo então dá a ordem para que eles comecem. O Dain tava ali no meio falando que vai deixar ele ir primeiro. Empunhando a espada, o Jang Ji-un que fala que vai ajudar ele a encontrar os céus agora. Sem entender nada, o Dain se questiona sobre o que tem de errado com aquele cara. Ele se recorda que ouviu sobre a habilidade dele de aceleração. Ela aumenta sua velocidade continuamente enquanto ele se move sem parar, e que por esse motivo ele deve ganhar antes que o seu oponente fique muito mais rápido. O Jang rapidamente começa a correr em volta do Dain como se fosse gerar um tornado. O Dain diz que supôs o ataque dele de forma bem imediata, mas isso chega a ser até inesperado. Algumas pessoas que assistiam a batalha de cima dizem que a velocidade do seu colega é extrema e que seria impossível ele vencer essa. A gerente da guilda estava um pouco nervosa, enquanto o representante permanecia calmo. O seu oponente começava a rir, dizendo que vai acabar com tudo agora mesmo. Ele aparece atrás do Dain, se preparando para desferir um ataque. Porém, inesperadamente o Dain percebe que ele estava vindo, e aí ele acertava um soco com o relógio na sua mão, falando que aqueles que baixam sua guarda ficam mais fáceis de tomar uma na cara. Olhando para o seu oponente caído no chão, ele pensava que estava preparado para receber danos caso não pudesse atacar. Ali ele comemora falando que ele ganhou, enquanto a gerente ficava muito surpresa. E aí o nosso menino estava orgulhoso com um sorrisão e perguntava quem vai ser o próximo. O representante da guilda se aproxima dele dizendo que isso foi incrível, mas o Dain pergunta se o seu adversário tá bem, né? O homem informava que ele não aparentava correr risco de vida e que deve melhorar depois de uns dias de descanso. Sorrindo, ele falou que tudo isso é graças ao Dain. Ele mesmo perguntava se é sério, enquanto confessa que caso não controlasse a sua força, seu oponente teria a cabeça estourada, né, rapaziada? Assim como a sua, se você não se inscrever no canal e ajudar a gente a bater 160k e bater a metinha de comentário também, né? Ajuda nós. Olhando pra cima, ele notava algumas pessoas observando, também reparando que já cumpriu os requerimentos para ingressar na guilda. Com um sorriso, ele fala que deve aproveitar o resto do teste, enquanto todos ficam surpresos com a sua reação. A garotinha estava um pouco assustada e pergunta por que ele tá sorrindo como se fosse um pervertido, o que deixou o Dain irritado. Em outro campo de treinamento, a Young-Ye informa que a primeira divisão da White Rose é constituída por 6 equipes de 5 participantes. Com isso, ela anuncia que seu próximo adversário será o líder do 6º time da primeira divisão. O Dain se lembra que ele era um dos oficiais da guilda que observou a batalha dele silenciosamente. Ignorando a tentativa de cumprimento, Dain levantava sua guarda falando que tá pronto. Um pouco sem jeito, o oficial falou que também tá pronto. Enquanto sacava sua espada, o sino anunciava o início da batalha e o Dain partiu em disparada na direção do seu adversário. Se preparando para mandar um golpe, o Dain se posiciona para acertar, cortando seu relógio. Mas com uma certa facilidade, o Yong consegue parar o seu ataque com apenas um escudo. Ele tenta contra-atacar o oficial, mas ele balança sua espada em um golpe e o Dain consegue desviar no final. Convencido, o líder de equipe assume que essa é a sua chance, enquanto segurava firme o seu escudo. Ele tenta golpear com o escudo, mas o Dain consegue desviar enquanto faz um sinal com as suas
suas mãos. Utilizando 3 dedos, ele desfere um ataque chamado de Punho da Garra da Águia. Defendendo desse ataque doido, o oficial pergunta se ele aprendeu artes marciais antes do seu despertar, mas novamente tentando contra-atacar, o cara mandava um golpe de espada. Porém, o Dain se abaixa desviando do ataque e parava no meio do seu próximo movimento, causando uma surpresa no adversário. Ele joga o seu corpo para trás e mandava um golpe chamado de A Montanha do Ferro Inclinado. O Yong fica ainda mais surpreso vendo isso de trás. O impacto do ataque foi tão grande que ele foi lançado no ar. Olhando para o seu adversário, Dain ficou um pouco nervoso. O oficial, extremamente bravo, assumia que ele é realmente muito forte, enquanto uma aura assustadora emanava do seu corpo. Olhando para o Yong, o Dain falou que tentou esconder a sua força até o último teste, mas aparentemente ele vai ter que terminar tudo o mais rápido possível. Se lembrando do representante da guilda, o Dain se questiona se aquele velho assustador quer que ele demonstre tudo que tem agora. O oficial tocava no seu escudo e falou que quer ele no seu time, afinal vão ser ótimos parceiros. O Dain, um pouco irritado, pergunta quem decide isso. Olhando pro gerente, o oficial perguntava se não poderia ser o ganhador. O velho apenas acenava com a cabeça e o Dain chama o gerente falando que caso ganhe ele quer a posição de líder do time. Os oficiais que assistiam à batalha começaram a discutir se isso não seria irreal ou se não seria uma aposta muito alta. Ele falou que quer ser um líder de equipe e que recrutará as pessoas ele mesmo, pensando que gostaria de conseguir essas coisas lentamente, mas derrotando um líder de time não precisará disso. O representante com um ar sério concordava. Olhando pro Dain, o velho falou que caso ele perca vai diminuir o valor da entrada pela metade e vai dobrar o período de contrato. O Dain, sem ao menos pensar, aceitava, deixando o oficial confuso, perguntando se ele realmente acha se pode mesmo vencer ele. Com um olhar insano, Yong fala que a Yong-E gosta dele e que só mandou ele embora porque ela estava interessada nele. O Dain se lembra que ele vai causar uma grande comoção futuramente e que vai ser expulso da guilda. Com isso, ele pede pro oficial ir limpar o seu quarto. O Yong, irritado, começa a dizer que não é nenhum pervertido, mandando ele calar a boca. O oficial ativava o seu modo bárbaro, que concedia um aumento físico, enquanto fala que vai ensinar o Dain a verdadeira força de um líder. Ele se lançava na frente dele e, apertando firme o seu relógio, ele usa a técnica do mar profundo. Ele usa o punho da punição enquanto manda o seu oponente bloquear. O Dain acertava em cheio o estômago dele, fazendo com que diversas árvores caíssem atrás dele com a força do impacto. Tanto o representante quanto a gerente olhavam espantados para aquela cena, enquanto o Yong estava com seu escudo destruído no chão. Todos perguntavam se o novato realmente conseguiu vencer. Caindo sentado no chão, Dain assumia que ganhar dinheiro é muito cansativo e estressante. O seu braço estava tremendo e ele conclui que o seu corpo ainda está muito fraco e que toda a sua força foi sugada em um único golpe. Ele começa a meditar no meio do campo de treinamento, se preparando para a próxima batalha, mas o Dain logo abriu seu olho percebendo que alguém estava se aproximando. Era a gerente, que dava os parabéns e chamava ele de líder do 7º time. Sorridente, ele falou para ela que é bom ouvir isso. Se levantando, Dain pensava que já tem 10 bilhões garantidos de acordo com o contrato, mas que talvez seja bom olhar para os outros 20 bilhões. Olhando para a gerente, ele pergunta quem é o próximo oponente, enquanto a garotinha pergunta se ele realmente vai lutar de novo. O representante da guilda falou que será ele e que honestamente esperava que o líder da equipe ganhasse. O gerente falava que para o próximo teste ele não tem outra opção a não ser conduzi-lo por si mesmo. Tanto o Dain quanto a gerente ficaram confusos olhando para o Shang Tsung. O Dain concluía isso na sua cabeça que não vai ganhar desse monstro. Ele friamente falou que desistirá logo no 3º teste, deixando o representante indignado. O Shang Tsung tenta convencê-lo dizendo que se conseguir segurar ele por 3 minutos ele vai ganhar 30 bilhões, mas o Dain falava que hoje não consegue mais não. Preocupada com a situação financeira da guilda, a gerente falou que precisa encerrar o contrato, deixando o representante um pouco sem jeito. No contrato informava um bônus de 10 bilhões por vitórias foi alocado ao líder do 7º time, Lin Dain. A gerente perguntava para ele se ele tem noção do que essas condições particulares são extremamente boas. Ele falou que tá ansioso para trabalhar. A Yong-E pergunta para ele aonde tá a sua equipe. O Dain fala que vai recrutar cada um pessoalmente, mas que gostaria de fazer um agora. A gerente falou que é responsável, mas pergunta quem seria. Ele falou que é uma pessoa talentosa e que não tá vinculada a nenhuma guilda. Ele chamava pelo nome da garota, que deixou ela confusa. Ela olha para ele perguntando se ele tá chamando. O Dain mandava a criança fazer a maior bola de fogo que ela conseguir agora. Ela suspira fundo dizendo que ainda tá com fome. Ele fala que vai dar 3 frangos inteiros se ela conseguir. A Lily começa a correr para dentro do centro da sala falando que isso é uma promessa.
cabeça. Depois ela vinha invocando uma grande bola de fogo acima da sua cabeça enquanto grita que vai ganhar os 3 frangos. Espantada, a gerente pergunta se a May, a irmã dele, também é uma super-humana, o que ele confirma falando que ela já tá no seu time. O Dain falou que ela consegue manipular o fogo de forma a não causar dano ao seu redor e que aprendeu isso em apenas alguns dias. Ele começa a dizer que eles devem discutir o bônus de entrada da Lily e que podem começar com 3 bilhõezinhos, rapaziada. A garota assustada olha pra ele perguntando aonde tá o frango. E ele entregava os frangos enquanto nos é mostrado que o bônus de assinatura da equipe 7 pra Lily foi de 50 bilhões. A Young-Ye informa que o prédio inteiro pertence à guilda, disponibilizando centro de treinamentos, acomodações privadas e centros de comando. Enquanto andam pelo corredor, a gerente pergunta pro Dain se as suas instalações não são impressionantes. Entrando em um arsenal, ele falava que isso é realmente muito impressionante. Ela também fala que caso ele queira uma arma específica, eles podem fazer dentro de uma semana. Ele fala que vai pegar alguns itens temporários. O Dain conclui que isso será o suficiente para usar por um tempo, e que por enquanto ele vai usar apenas essas adagas. Ele pergunta se eles já viram tudo que era necessário, e ela continua dizendo que por ser o primeiro dia, eles podem concluir a programação por aqui, mas de repente o Shang-Tsung começa a chamar o Dain. Ele falava que tem uma mensagem do centro de comando. Ele falou que todas as equipes atualmente estão fora de campo, e que mesmo sendo o primeiro dia, eles gostariam de pedir a ajuda dele. Meio desanimado, ele pensava que esperava que no seu primeiro dia ele fosse voltar cedo pra casa, né? Mas o cara chegou dizendo que se não fosse a urgência da situação, eles poderiam até jogar um jogo. Mas ele, assustado, perguntava aonde eles devem ir. Depois de chegar no local, Dain pergunta qual a situação e é informado que uma horda de monstros caracóis gigantes estão saindo de um portal. Ao redor haviam diversos despertados tentando lutar contra os monstros, enquanto eram pegos pelas gomas cuspidas por eles. O Dain falou que isso é uma completa bagunça, mas mesmo assim a maioria dos monstros estão sob controle. Ele recebia a ordem de capturar pelo menos 3 deles que tivessem de forma perfeita para eles examinar. O Dain aceitava enquanto a Lily reclamava desse mau cheiro danado. Ele explica que os monstros em si são extremamente fracos, porém ao receber um grande impacto eles soltam um odor terrível. A garotinha, sentindo o fedorzão, pergunta se realmente precisa lutar contra essas coisas. O Dain vinha falando que bloqueou o olfato dela com mana. Ela pergunta pro Dain se ele pode ensinar, mas o líder explica que de imediato talvez não funcione, mas com esforço contínuo ela pode conseguir. Porém, para sua surpresa, ela falou que funcionou e que não sente mais nenhum cheiro, enquanto ele ficava orgulhoso com seu talento de professor, né? Ou é a menina que é uma gênia demais? Olhando ao seu redor, ele percebe que nenhum deles conseguiram capturar alguma amostra, já que os monstros explodem. Enquanto corria na direção deles, ele pensava que vai capturar um agora, mas na hora que ele estava correndo, ele percebe um pequeno caracol subindo em uma árvore. Com isso, Dain vai até a árvore e chutava para o monstro cair. O bicho cai na sua direção enquanto tentava atacar. Ele se posiciona enquanto as palmas das suas mãos brilhavam em azul. Ele utiliza a técnica Taegeki, jogando o monstro lá para trás. O monstro zonzo, por conta do redemoinho, acaba caindo no chão sem entender nada. Após o monstro ficar completamente indefeso, Dain se aproximava. Observando ele, a Lily começou a pedir para ele ensinar essa técnica também que ela quer aprender. Mas friamente ele falava que se ela quiser vai ter que pagar 100 bilhões. E aí ela perguntava, e quantos frangos dão 100 bilhões? Ele informa a sala de comando que conseguiram coletar as amostras e que entregaram a equipe de coleta para ir embora. Ela perguntava se ele estava nervoso ou precisa conversar sobre algo, já que é a sua primeira missão. Mas ele tranquilo fala que não. De repente alguém pergunta se ele faz parte da White House. O homem se aproxima junto dos seus companheiros dizendo que nunca viu ele. O Dain escondia a Lily atrás dele, enquanto o cara falava que ouviu dizer que a White House recrutou um novo despertado e que promoveu ele para a posição de líder de equipe. Esse era o líder da equipe 5 dos Blackout. Ele pergunta se a técnica que o Dain usou antes é uma das suas especialidades. O Dain se lembrava que esse era o Jang Hyung, seu chefe da vida anterior. Ele pergunta se o Hyung tem algum problema com isso. Ele informa que os caracóis estão se explodindo à torta e à direita, e que por isso não conseguem coletar uma amostra adequada. O Dain pergunta o que ele quer dizer com isso, mas o homem fica cada vez mais irritado perguntando quantos anos o Dain tem, para não entender as suas palavras. Outros membros de diferentes guildas se aproximaram, dizendo que todos deveriam compartilhar informações para avançarem juntos. A gerente da White House pedia para que o Dain recusasse e se apresente uma reclamação formal na guilda mais tarde. Olhando para todos, ele falou que já presenciou isso diversas vezes, e que caso não deixe isso passar, eles vão atacar todos da guilda.
vida. Ele jogava o saco onde estavam os monstros e mandava os caras pegarem, enquanto a gerente gritava o seu nome. Ele confessa que desde o início sabia que isso ia acontecer, mas de repente ele começou a andar em volta do saco. Ele falou que todos eles poderão ter acesso a isso caso passem por cima dele. Todos os membros das guildas rivais olham para ele extremamente irritados com essa situação. O seu antigo chefe toma a liderança dizendo que aparentemente ele tá querendo isso. O Dain sussurra pra Lily que assim que der o sinal ela deve colocar fogo no local para deixar eles confusos. A garota com um olhar assustador pergunta se ele quer queimar todo mundo. Ele fala que não, afinal matar poderia complicar as coisas e que ela deve apenas colocar fogo aqui ao redor. O Hyung mandava o Dain se levantar considerando isso uma reeducação de sênior. Inesperadamente, para surpresa de todo mundo, o portal começou a ficar maior enquanto raios vermelhos saíam dele. Com isso, um grande caracol começa a ser jogado para fora. Eles voltam a sua atenção contra o monstro dizendo que ele é muito grande e que eles precisam se preparar para a batalha. Todos deixam Dain para trás enquanto corriam na direção daquele monstro. O caracol era extremamente gigante, portando diversos tentáculos. Um dos despertados mandava o Dain não se envolver, já que eles podem lhe acertar um ataque sem querer e não vão assumir a responsabilidade. Ele falou que entende enquanto pega a sacola com os monstros. O Dain fala pra garotinha que devem levar isso até o carro e voltar. Ela apenas concordava, enquanto os caras golpeavam os tentáculos da criatura que também atacava eles. Eles perguntam por que ela não recua e que poder seria esse. Nessa hora, um dos despertados é capturado pelo caracol enquanto seu colega gritava para cortarem os tentáculos. A gerente da White Rose falou que o líder de equipe precisa voltar e lutar. Ela informa que ele precisa dar ao menos um golpe para reivindicar a propriedade do saque. Com um sorriso ele fala que ela não deve se preocupar. Olhando para trás ele diz que com o poder atual eles não conseguem nem lidar com um monstro desses. Nessa hora alguém manda os tanques cuidarem dos tentáculos que estão ao redor, mas alguém gritava dizendo que seus escudos derreteram. O ex-chefe do Dain pede para que os tanques saiam dali e preparem um ataque de longo alcance. Eles corriam enquanto gritam que esse é completamente diferente dos pequenos. O Dain, juntamente com a nossa garotinha, estava apenas observando tudo, enquanto ele dizia que só iriam até lá após todos caírem no chão. Enquanto o homem corria com seu braço petrificado, alguém xingava mandando ele correr. O homem fazia parte dos Black Hound, ele corria enquanto se desculpava com todos. Alguns despertados repararam que suas armas estavam derretendo, além do monstro estar ficando cada vez maior a cada momento. Alguém gritava para que todos saíssem de perto do monstro, enquanto o caracol atacava os despertados. O homem com o braço petrificado implora para que eles o levem junto, porém novamente é xingado e mandam ele escapar por conta própria. Ele é agarrado por um dos tentáculos do caracol, enquanto o caracolzão levava ele na direção da sua boca. Ele gritava pedindo socorro, até que de repente alguém corta o tentáculo dizendo que não se deve chamar pessoas como eles de camaradas. Esse era o Dain que salvava aquele homem, enquanto ele agradecia. Olhando para o cara caído no chão, ele diz que não é assim que se deve usar os seus atributos. O Dain fala que caso o homem queira descobrir a forma correta de usá-los, ele deve o procurar mais tarde. Ele fala para Lily agora que eles vão começar, deixando a garota empolgada com tudo. De repente, um grande incêndio começa, causando surpresa em todo mundo que estava em volta, sem entenderem o que poderia ter causado aquilo. A gerente de guilda falou para ele que não deve ser imprudente e que a equipe de apoio vai chegar em 5 minutos. Ele diz que seria melhor se a sua guilda monopolizasse isso, afinal a outra guilda pode chegar em 5 minutos. Alguém informa que é impossível entrar no local por conta do incêndio e ordena para que todos os drones retornem. A Young-e começa a gritar com ele dizendo que isso é muito perigoso e monopolizar não seria tão importante. O Dain falou que ela não precisa se preocupar, mas a Young-e falou que caso ele volte machucado terá consequências. Ele explica que esse monstro é um anormal e tem o seu registro separado na enciclopédia. Por isso, para se prevenir de situações inesperadas, ele memorizou todas as estratégias. O Dain informa que ele é fraco contra o calor e por isso seus movimentos vão ficar lentos após incendiarem ao redor. Ele saltava na direção do monstro enquanto mandava a Lily se proteger. Ele explica que os tentáculos do monstro se regeneram rapidamente e por isso precisam de ajuda dela. Ele contorna o gigante caracol enquanto cortava os seus tentáculos. Após receber a ordem do Dain, a Lily jogava fogo nos tentáculos que foram cortados no chão. Com isso, ela consegue incendiar todos que foram queimados, causando dor no monstro. Ele elogiava enquanto a garota ficava ali toda orgulhosa. Após algum tempo, diversos tentáculos já haviam sido cortados. O Dain se recorda que após cortar todos os tentáculos do monstro, ele se esconderá dentro da sua casca para recuperar o seu corpo. E assim como na enciclopédia, a entrada da casca está bloqueada.
nada. Com uma espécie de prego na sua mão, ele falou que agora irão usar o que estava no carro até agora. O Dain explica que a casca do caracol é extremamente resistente, por isso a quebraram pelo lado de fora em seu ponto mais fraco. Então, imbuindo o grande prego em mana, ele começou a posicionar ele. Com força, ele já foi lhe marretando com a sua adaga. Agora a garotinha olhava para tudo aquilo enquanto ficava entediada. Do lado de fora, os outros despertaram se perguntavam o que estava acontecendo atrás do fogo. O homem que conseguiu petrificar o seu corpo se lembra das palavras do Dain, dizendo que há uma forma melhor de usar os seus atributos. O Dain suspira cansado, mas ele finalmente havia conseguido fincar todos os pregos. Ele informa que após todos estarem posicionados, devem acertar o golpe mais forte possível no centro da casca. Com isso, ele se lança na direção e, imbuindo todo o seu corpo em mana, ele usa a técnica chamada de artes marciais do oceano, o punho da iluminação. Ele acerta um grande golpe liberando raios de mana ao seu redor. Até mesmo ele sofre um pouco de dano do seu próprio ataque. Todos os pregos começaram a ser interligados pelo raio azul e em um piscar de olhos toda a casca se fragmenta tirando o monstro lá de dentro. Porém, o seu ataque foi tão forte que o seu braço está completamente ferido, causando muita dor no Dain. Ele explicava que durante os testes ele parecia que usar marche 2 vezes por dia seria demais. Porém, o seu corpo está tão fraco que ele não consegue usar as artes marciais corretamente agora. A Lily começou a chutar ele perguntando se ele estava paralisado, enquanto o Dain com dor fala que ela deveria ajudar nesses momentos, né, não ficar enchendo o saco. Ele falou que ao menos eles conseguiram derrotar o monstro. A Lily que perguntava se deve abaixar a parede de fogo, mas ele falou que ainda não. O Dain começa a guardar parte dos tentáculos do monstro, dizendo que são muitos nutritivos e macios pra gente fazer a boia mais tarde. A Lily já imaginava aí como é que seria frangos de caracol, mas o Dain dizia que esse era o ingrediente perfeito para a nutrição de mana. Enquanto ele terminava de pegar a carne, o líder do time 2 falou que ouviu sobre a situação e que vai ajudar. O Dain, desesperado, mandava ele esperar e falou que vai apagar o fogo, e assim ele vai poder entrar. Nessa hora ele procurava desesperadamente a única parte que deixou passar, enquanto o líder do time 2 falou que não precisa exagerar. Pegando o que faltava, ele manda a Lily apagar o fogo. Ela abre uma entrada no meio do fogo, deixando todos os despertados surpresos com a visão. O homem se aproxima dele perguntando se o Dain realmente derrotou aquele monstro imenso sozinho. Ele falou que foi uma luta feroz, mas que teve sorte de ganhar. Todos os despertados que estavam perturbando ele antes agora se questionavam como ele poderia ter feito algo que nem mesmo todos eles juntos conseguiram. Colocando a mão no ombro, Dain pedia para que o líder do segundo time cuidasse da limpeza. O homem concorda e mandava ele para casa descansar. A gerente irritada falou para ele que seus ferimentos foram graves e ele deve ir à guilda se tratar agora, deixando ele até com um pouco de medo, né, que essa mulher mandona. A Lily, incomodada, falou que tá cansada e com fome, enquanto Dain afirmava que ela trabalhou duro hoje e entregava diversos pratos deliciosos. O Dain falou que eles comerão o quanto quiserem, deixando ela muito feliz. Animada, a Lily levantava os seus braços dizendo que vai pegar outro caracol. Depois de beber um pouco da brejinha, o Dain batia o copo na mesa xingando, falando que isso é o que chamam de gostoso. Sem entender muito bem, a Lily se questionava se deve xingar toda vez que comia alguma coisa também. De repente, o Dain cuspia um pouco de bebida e a Lily gritava um palavrão. O Dain limpava sua boca dizendo para a criança que essa é uma palavra feia, e ela perguntava por que ele usa então. Aí você jogou o sistema contra nós, né, menina? Depois de um tempo, ele estava novamente nas ruínas. O Dain meditava enquanto refletia sobre como ficou após usar a técnica da arte marcial oceânica. Ele diz que se sente morto, mas obviamente é por conta que trabalhou muito e ainda bebeu. Enquanto pegava o seu celular para ver quantas ligações recebeu, ele falou que ela é uma técnica de emergência. Ele atendeu a ligação e a gerente começa a gritar com ele de novo, perguntando por que não atendeu antes. Ele falou que sentiu fortes dores e por isso foi descansar, já que trabalhou muito ontem. Sem jeito, ela pedia desculpas e perguntava se ele estava bem. O Dain diz que está melhor e pergunta para ela o que aconteceu. A Young-Ye informa que está tentando formar o time 7 oficialmente e queria a opinião dele. Ela fala que precisa de muitos membros para formar uma equipe. O time de filmagem, time de suporte, equipamentos, médico, o operador que relata a situação na sala de controle e uma secretária. Ele assume na sua cabeça que o sucesso do time depende dos bons membros e falou para a gerente que ela deve designar algumas pessoas. O Dain elogiava ela dizendo ter bons olhos para pessoas talentosas, o que deixou ela um pouco surpresa. A Young-Ye diz que entende, afinal foi ela que recrutou ele, né? Enquanto ela tentava chamar ele para sair, o Dain interrompe dizendo que vai recrutar um super-humano
humano. Ele informa que quer o Wang Guhouke e diz que ela deve entrar em contato com ele. O representante falou que ele deve fazer uma pausa de 3 dias. O Dain diz que tá tudo bem, mas o Shang Tsung informa que seria bom se ele completasse a missão após todos os membros da equipe serem designados. Ele notava que realmente ficaria bem após descansar alguns dias. O representante mandava ele descansar, afinal ele é o futuro dessa guilda. Ele ainda começou a chamar ele para um jogo, mas o Dain mudava de assunto perguntando se a Lily tá com fome e desligando. Empolgada, ela pergunta se eles vão comer frango hoje. Agora eles têm ingredientes frescos e a carne de caracol macia, até mesmo o núcleo interno dele. Ele fez uma sopa que parecia ter vindo direto do submundo, dizendo ser estranho agora, mas que colocou muitas coisas boas nela. Muito desapontada, a Lily falava que comeu muito frango e que tá cheia agora. O Dain, sorrindo, falou que ela pode fazer o que quiser. Ele começou a comer, dizendo que tá maravilhoso isso e que talvez não reste nada até o jantar, deixando a Lily curiosa. Quando o Dain pega a panela para comer mais, a Lily interrompia dizendo que vai comer tudo. Depois que ela deu a primeira colherada e viu que o gosto é horroroso, o Dain fala que ela lhe disse que comeria tudo, agora tem que cumprir a promessa, né? Depois de comer, a garota tava muito triste, dizendo que tava muito feliz ontem, mas o Dain fala que vai dar outras coisas gostosas para ela comer. Brava, ela diz que não acredita mais no que ele fala, já que só tem essa gororoba ruim, mas o Dain conta que terá barriga de porco no jantar, explicando que isso é algo mais caro que o frango. Se arrumando na cadeira, ela falava que comer pode tornar a vida mais agradável. O Dain se pergunta onde ela aprendeu esse tipo de coisa. Ele fala que precisam digerir antes de comer mais alguma coisa e por isso irão a uma caça ao tesouro, deixando a Lily empolgada de novo. O Dain explica que os monstros que sobrevivem ao primeiro portal estão vivendo em seus próprios territórios e que um deles é uma vila infestada de orques. Observando a vila, ele diz que não obteve ela na sua antiga vida, mas nessa ele vai pegar tudo que tem dentro da estátua. O Dain repara que aparentemente são 200 orques e mesmo seu corpo estando recuperado, ainda são muitos para ele enfrentar. Ele explicava que entrará escondido e que a Lily deve atear fogo assim que ele ver o sinal, deixando a garota confusa e sem entender que sinal seria esse. O Dain fala que logo após entrar, se uma tocha cair no chão, ela deve jogar fogo na entrada, mas não muito grande para não afetar a estátua, né? Senão nosso item vai pro brejo. O Dain utilizava sua habilidade de ocultação para entrar dentro da vila. Enquanto ele entrava, a Lily observava lá de cima. Ele passava pelos guardas e o Dain se questionava se há alguém forte o suficiente para conseguir ver ele aqui. Ele repara que há cerca de 10 orcs protegendo a estátua. Enquanto pegava sua adaga, ele fala que pode fazer isso sozinho. Ele empunha sua lâmina olhando para os seus oponentes, mas a sua atenção é tomada por um chefe orc mutante. Ele repara que esse foi o orc que demonstrou uma força ridícula no último ataque. O Dain pegava uma pedra no chão, decidindo que é melhor seguir com o plano, né? Com isso, ele lança a pedra até uma das tochas, fazendo com que ela caia no chão. A Lily, vendo isso, percebe que o sinal do Dain está acontecendo. Deixando os guardas surpresos, ela começa a aumentar o fogo das tochas. O orc mutante ordena para que todos eles vão até a entrada. Com isso, o Dain falou que agora só lhe resta quebrar a estátua e pegar tudo que precisa. Só que nessa hora, uma espécie de aura roxa aparecia. Era um orc mutante que estava logo atrás do Dain. Sem nem mesmo olhar para trás, o Dain decide que não pode lutar com ele, já que é muito forte e que ele deve apenas fugir. Ele passa pela entrada enquanto a garotinha tampa ela com fogo e o Dain confessava que não vale a pena tentar ser discreto depois de ser visto. A Lily, surpresa, pergunta se ele estava exposto. O Dain só responde mandando ela correr logo. Os monstros continuavam conversando no meio da floresta procurando por eles. A Lily e o Dain neste momento estavam sentados no meio da floresta ainda. O Dain se perguntava por que está sendo tão difícil se esse lugar deveria ser o lugar mais fácil. Mas de repente a Lily diz que conhece esse lugar. Ela aponta para uma caverna dizendo que saiu dali depois de atravessar o portal. Ela explica que aqueles tios estranhos também estavam aqui tentando pegar ela. Ele se questiona se a facção Red Snake tem um esconderijo próximo a uma vila de monstros. O Dain começa a fazer cafuné na cabeça dela, falando que se isso funcionar vai ser benéfico para eles. Com um sorriso ele perguntava se eles devem verificar. Ela, um pouco assustada, pergunta se precisam entrar e fala que não quer ir. O Dain entregava um rádio comunicador mandando ela ficar escondida e que caso algo aconteça ela deve avisar. Ele começa a entrar na caverna silenciosamente. Enquanto caminhava, ele ativa novamente a sua habilidade de ocultação. O Dain passa por um soldado armado. Ele diz que essa organização não é tão pequena. Ele nota que pela segurança parece ser algo secreto e se questiona por que montaram um posto avançado ao lado de uma vila de orcs. Entrando um pouco mais, ele percebe que há pessoas trabalhando e se pergunta o que eles estão fazendo.
correndo. Ele via que um dos homens segurando uma embalagem portando um pó branco, e aí ele se perguntava se isso pode ser aquele pozinho chamado de serpente. Ele explica que essa é uma droga fabricada com plantas de outro mundo. O seu poder viciante causou a morte ou a invalidez de inúmeras pessoas. A polícia investiga há muito tempo, mas nunca encontraram a origem e pelo visto esse bagulho tem origem aqui. Ele repara uma embalagem que tem cerca de 50 quilos e que não há muita certeza, mas possivelmente há centenas de bilhões ali. Alguém estava brigando com o soldado, repreendendo por não terem cumprido a cota. O chefe falou que mandou o soldado recrutar ferramentas o mais rápido possível enquanto ele pedia desculpas. De repente, alguns membros da Red Snake ficam surpresos com algo. Todos ficam confusos com o fato de que uma demanda inteira sumiu, enquanto Dain passava por eles com a sua habilidade. Do lado de fora, ele se pergunta onde estava a criança. Saindo de um arbusto, ela questionava se ele já tinha acabado. Ele fala que estão apenas começando e diz que eles vão brincar de esconde-esconde agora. Ela entrou dentro do lugar onde ele estava segurando os pozinhos da serpente e ele diz que se ela continuar hesitando, vai perder na brincadeira. O soldado saía da caverna dizer ter encontrado, enquanto Dain fala para Lily que ela deve mostrar a sua capacidade agora. Com isso, ele olha para trás, falando que cuidará de tudo. Os soldados começaram a atirar na direção deles, mas o Dain consegue desviar tomando distância. Enquanto desvia das balas, o Dain assume que eles atiram bem, enquanto o soldado questionava por que ele não está sendo acertado. O Dain xingava enquanto estava perto dos monstros. Com um sorriso, ele falou que tem algo estranho aqui. De repente, todos os orcs começaram a gritar enquanto olhavam para os soldados. Eles começam a tremer enquanto estavam de frente para os monstros. Ele falou que chega de brincadeira e que a Lily pode sair agora. O Dain se apoia firmemente no chão e jogava a serpente na direção dos monstros. Todos os membros da Red Snake olham para ele perguntando o que ele está fazendo. Os monstros confusos olham para uma caixa vindo na sua direção. Ela cai em frente a um deles que fica curioso. Um dos soldados pergunta para o seu superior o que eles devem fazer, mas extremamente irritado ele diz que devem acabar com todos. O Dain ativa sua habilidade de novo, sumindo no campo de batalha enquanto os soldados atiravam nos monstros. De repente, uma grande pata bate no chão causando um estrondo. Era o orc mutante que conseguia parar todas as balas com seu corpo. O superior dava a ordem para que todos focassem no de cabelo branco primeiro, mas o orc consegue matar um deles facilmente. A garotinha perguntava para ele quando vai acabar tudo, afinal ela já tá com fome. O Dain falou que nem sempre as coisas acontecem tão bem. Olhando para a situação, o Dain fala que aparentemente ele tá quase terminando e se pergunta se deve começar a limpar agora. Um dos soldados estava caído no chão enquanto implorava por ajuda. O grande orc mutante corta ele ao meio gritando e levando a sua espada, mas de repente ele grunhiu de dor. O Dain havia perfurado seu peito enquanto elogiava o monstro pelo bom trabalho em limpar todo o lixo. O orc mutante cai de joelhos no chão enquanto o Dain retirava a lâmina. Os outros orcs tremiam enquanto o Dain falou que após derrubar o chefe, o resto não é grande problema. Ele assumia na sua cabeça que não demorará muito para que eles sejam destruídos, enquanto os orcs corriam desesperados. Após um tempo, o Dain já estava na vila quebrando a estátua, porque ele finalmente conseguiu abrir o seu peito enquanto coloca a sua mão lá dentro. Ele consegue os braceletes do guardião. Eles possuem uma habilidade que ao consumir mana invoca uma barreira protetora. Colocando o bracelete no seu pulso, ele repara que ele faz jus ao seu nome, inclusive recuperando a mana que acabou de utilizar. Ali ele pergunta se esse é o tesouro, o que o Dain confirma e pediu para ela ir até ele. Ele colocava o bracelete no pulso dela e ela ficava surpresa perguntando por que disso. Ele informa que é um bracelete que concede proteção mágica. Ali ele pergunta se é verdade e repara que é o mesmo que ele está usando. Enquanto pega o couro do chefe para usar como escudo, o Dain falou que eles irão comer mais tarde, mas que agora eles precisam voltar à caverna. A garota pergunta por que ele vai lá de novo, mas ele fala que vai contar isso depois, mas agora a Lily precisa queimar tudo. Ela pergunta se eles vão comer, e ele falou que não, mas a comida vai ficar com um gosto bem melhor. Ouvindo isso, ela fica motivada e começa a invocar uma bola de fogo. Jogando seu ataque, a Lily queima toda a vila dos orcs. Ela queima tudo enquanto gritava que estava com fome e que quer comer algo gostoso. Olhando o poder da garota, ele pensava que vai ficar em perigo se deixasse ela sem comida. Os soldados começaram a atirar dizendo que aquele era um intruso. O Dain invoca sua barreira mágica, mandando a Lily olhar bem, já que sua pulseira tem a mesma habilidade. Ele explica que caso ela se acostume, poderá mudar o formato do escudo, enquanto ela invocava uma barreira também. A Lily diz que pode apenas usar para atacar os seus inimigos, enquanto esmagava os soldados no chão. O Dain fica mais indignado com tal talento como esse. Enquanto ela brincava com seu poder de escudo, um dos guardas pedia desculpa, dizendo que contará tudo que souber
comentar sobre a organização. Com um olhar e sorrindo sombrio, Dain fala que não precisa disso e pergunta se é ali que fica o cofre. Após uma hora, eles saem da caverna enquanto ela explodia atrás dele. Sorrindo, Dain diz que, como esperado de um esconderijo secreto, havia muito dinheiro e agora ele tem muitas utilidades para isso tudo. Ele falou para Lily que ela pode tirar o escudo após a explosão acabar. Ela, confusa, pergunta o que aconteceria se eles fugissem. O Dain explica que restam apenas 35 pessoas e que eles não têm para onde ir, apenas estão desesperados para viverem do seu jeito. Chamando um deles de Steadman, ele manda segui-lo, deixando o homem confuso. Ele continua perguntando por que ele estava sendo chamado de Steadmad. O Dain falou que aparentemente o homem gosta de Steadmad, por isso chamava ele assim, e mandou seguir a garotinha até a sua tenda. Ele manda todos se apresentarem na delegacia enquanto eles se questionam se não seriam libertados. Com um olhar mortal, o Dain falava que caso não entendam, ele irá bater em todos até compreenderem tudo isso. Com medo, eles falam que vão se entregar. Na delegacia, os policiais começam a questionar o que eles estão falando sobre a área de controle e sobre manipulação de plantas. O Dain manda eles irem à delegacia e fazer a declaração mencionando ele e a Lily. Ele conclui que nessa vida o Kim deve ter uma ligação com ele. Saindo do local, ele fala que de qualquer forma a Lily trabalhou muito hoje e que ele deve comprar algo delicioso para eles comerem. Ela estava junto ao ex-membro do Red Snake enquanto fazia birra dizendo que estava com fome. Com muito medo da criança, ele falou que não entende o que ela estava falando. Irritada, a garota fala pro Dain que ele prometeu algo mais gostoso que o frango. Ele entrega uma sacola para Lily dizendo que é isso. Ela apertava, reparando que aquilo era mole, e perguntava se não era caracol de novo. O prota pede pro homem fazer um bolinho de arroz cozido no vapor. O Standman apenas aceita e começava. Ele vinha na receita colocando 2 fatias de barriga de porco bem cozidas com alho assado e cebola verde picadinha. Com isso ele enrola em folhas de perila e alface pedindo para que comam tudo em uma mordida. O Dain ia dizer para a garotinha comer tudo antes que esfrie, porém a Lily já tinha comido e estava fascinada dizendo que aquilo era muito bom. Enquanto não voltava ao seu trabalho, o prota compra o terreno em volta da sua tenda. Voltando lá dentro, o prota deita na sua rede e assume que tá ficando enjoado disso. Ele deixava o seu novo subordinado esperançoso. Ele começa a dizer que ele estava trabalhando duro na construção de uma nova cabana de madeira e que o seu irmão deve confiar nele. O Standman conta que trabalhou como pedreiro por 3 anos e na limpeza por 2 e como cozinheiro por 3 anos também. O prota diz que viveram muito bem por 3 anos, enquanto a Lily elogia dizendo que os seus bolinhos são muito bons. O Dain assume que agora o ex-membro da Red Snake é um refém graças ao seu bolinho de arroz. Por não saber artes marciais, ele não pode fugir. Ele também assume que o Standman o terá como servo pelos próximos 3 anos até ele se aposentar, e que logo após isso ele vai dar um grande descanso. A gerente conta que vai assumir a função de secretária da 7ª equipe, já que eles são novos e precisam de alguém que conheça bem a guilda. O Dain pergunta se realmente é temporário e se virá alguém depois. Ela rindo falava que sim, e que é ocupada demais para fazer isso o tempo todo. Ela entrega um grande documento dizendo que é melhor ele se familiarizar com o conteúdo. Ele assume que deveria ter continuado de folga em vez de ter começado a trabalhar agora. Era uma missão de destruição de portal. O Dain pergunta se não poderia recusar missões como essa, afinal estava no contrato. A Young-E explica que essa é uma missão solicitada pelo governo e que outras guildas estão participando, inclusive vai levar cerca de 2 dias. O Dain explica que existem 2 tipos de portais. O tipo A, que gera monstros e após você destruir todos ele se desfaz sozinho, e o tipo B, que não desaparece após a geração de monstros ou até mesmo que não gere nenhum monstro, mesmo ele estando aberto. Nesse caso, você precisa entrar no portal, destruir os monstros e acabar com o seu núcleo. Reparando nas fotos, ele percebe que esse lugar é familiar. Ele via que essa é uma das piores masmorras depois do primeiro portal, o labirinto das almas corrompidas. O Dain confessa que é mais notório do que quando foi mencionado pelo seu instrutor, e que se tivesse ido na sua vida passada, ele provavelmente não teria voltado com vida. A gerente repara que ele teve problemas com outra guilda da última vez, e que caso fosse muito problemático, eles podem deixar para outra guilda. A Young-E manda ele se comportar nessa reunião. Insatisfeito, Dain pergunta se ele é uma pessoa que entra em conflitos. Ele assume na sua cabeça que para atravessar o portal ele precisa de um escudo forte, mas o Wang Kuho está com uma penalidade de contrato. A gerente junto com o prota vão de carro até um grande e luxuoso prédio. Ao saírem, o motorista se curva diante dele e diz que logo vai voltar. O Dain pede para que o motorista não faça isso de novo no futuro, já que ele já está fazendo o seu melhor. Levantando novamente a cabeça, o homem falava que entendia
dia. A Young-e elogia dizendo que ele foi muito legal, mas o Dain assume na sua cabeça que não gosta de ficar perto de pessoas gentis demais. Alguém cumprimentava enquanto se apresenta como Kim Hyung-tae da Black Hound. Também é apresentado Wang Gu-hoi, o líder do time Jang Hyun. O prota o cumprimenta dizendo ser um prazer conhecê-lo, informando ser o comprador. O homem falava ter escutado a história e que o Dain aparentemente tem interesse em contratar o Wang Gu-ho para White House. Com um sorriso ele falava que o Homem de Pedra é um talento importante para eles. Olhando, o prota supõe que ele vai pedir algo absurdo para uma rescisão de contrato. A gerente interfere dizendo que entende a posição da Black Hound, mas que não tem interesse em pagar 50 bilhões pela rescisão de contrato. Com um olhar ele diz que não são mais 50 bilhões, afinal Dain assinou um novo contrato nessa manhã, deixando a Young-e completamente chocada. Ele falava que agora a penalidade pelo rompimento é de 100 bilhões. O Dain pressupõe que eles estão gravando escondido em algum lugar, e por isso ele se levanta e falava para eles irem embora. O prota conclui que pela gerente ser filha do dono da White House seria a pessoa perfeita para ser marcada como má. Colocando seu braço em volta do Homem de Pedra, o Hyun-tae diz que aparentemente o comprador não precisa dele realmente. Ele fala que caso Dain mude de ideia, ele pode ligar. O prota lamenta na sua cabeça enquanto ele desfere um poderoso tapa no rosto do Hyun-tae. O líder do time da guilda Black Hound falava que ele é louco e começa a se preparar para contra-atacar. Porém, o prota mandava vários golpes no seu corpo, deixando o cara sem reação. Quando ele olha pro prota, o Dain já estava na sua frente com um olhar assustador. Com um poderoso chute, ele joga ele para fora da sala, quebrando a porta. Os dois guardas que estavam guardando a porta entram, dizendo que se ele vai lutar é melhor ter certeza que é mais forte que o Jang Seok-hun. Bem irritado, o prota manda eles pararem com o showzinho e ligarem para o líder da guilda. O Young-e, encantada, pergunta se mesmo irritado ele pode deixar as pessoas vivas assim. Ele falava que ela não parece muito aliviada com isso. O Dain dizia para Lily que essas coisas podem acontecer no futuro e por isso ela não deve comer tudo que dão para ela. Ele anda em direção a Wang Gu-ho, concluindo que a criança ainda está bem e que tudo isso pode ser uma mentira, mas mesmo assim ele deve continuar. Com um olhar bem assustador, ele falava que vai ter uma conversa com um homem mais tarde. De repente, a atenção de todos é tomada com a presença de um homem com uma incrível sede de sangue. Enquanto ele entra, o prota informa que esse é um dos humanos mais poderosos, o cão lendário do submundo. Esse era o guerreiro chamado de Taejin, um dos maiores magos da atualidade. O homem pergunta se o Dain chamou ele e fala que quer entender como essa situação acabou assim. Movimentando sua mão, o prota fala que vai lhe contar tudo, mas antes ele deve permitir que todos saiam. A gerente fica confusa enquanto o mestre da guilda falou que ele realmente é um bom amigo e vai assumir toda a responsabilidade sozinho. Ele pedia para Lily acompanhar a Young-e e ir para a guilda. Ela, irritada, pergunta se deveria queimar tudo agora. O Dain dá uma bronca nela, dizendo que ela jamais deve usar fogo sem a sua permissão e que se isso acontecer ela nunca mais vai comer frango. O prota se senta na frente do mestre da guilda e pergunta o que ele quer dele. O mestre perguntava diretamente se o Dain gostaria de trabalhar para ele. O prota diz que a penalidade do seu contrato seria muito alta. Com um sorriso maléfico, ele diz que não está pedindo para que o Dain deixe a sua guilda atual. O Taejin fala que ele pode continuar trabalhando com a White House, mas deve enviar informações regularmente. O mestre falava que vai pagar o suficiente. O Dain pergunta o que vai acontecer se ele recusar. Liberando um pouco da sua mana, o Taejin falou que caso isso aconteça, ele vai ter que pagar o preço por incomodá-lo. Mas interrompendo a negociação, o Shang-Tsung começa a ordenar que o mestre traga o líder da sétima equipe até ele imediatamente. Em frente ao prédio, com uma lança na mão, ele fala que caso não saiam até o fim de sua contagem, ele vai entrar lá dentro. Enquanto o representante grita, o Dain aparece atrás dele perguntando o que ele estava fazendo. Ele se vira explicando que sequestraram um dos seus líderes, mas o prota explica que eles aceitaram seu pedido sincero de desculpas. Tentando acalmar o Shang-Tsung, ele falou que às vezes a sinceridade até funciona, né? Com um sorriso, o prota fala que ouviu dizer que o Taejin tem um relacionamento muito próximo com o Jesu. Ele falava que seria muito ruim se as pessoas soubessem que o CEO tem um relacionamento especial com a esposa do seu irmão mais novo. Ele falou que vai ficar calado caso ele aceite os seus termos. Primeiro, ele quer liberar o Wang Gu-ho sem nenhuma penalidade, e segundo, comprar o seu silêncio. O Dain se recorda que antes de regressar, o irmão mais novo do mestre descobriu sobre seu relacionamento e foi auto-arrasta com a esposa. O representante, bem bravo, pergunta como o mestre da guilda Black Hound pode ser tão sujo, e confessa que queria quebrar ele na porrada. Mas a gerente, irritada, pergunta se ele não deveria estar feliz por nada sério ter acontecido. O
Dain se questionava do porquê que a Lily estava quieta. Ele coloca a mão na cabeça dela, dizendo para a criança que ela não precisa brincar com fogo. Fazendo birra, ela falou que estava com fome e deixava o Prota ainda mais confuso. A Young-e se aproxima dele, dizendo que a garotinha provavelmente estava preocupada também. Meio confuso, ele pergunta se era verdade, concluindo que isso acontece com as crianças também. Ele pergunta para a garotinha se ela quer comer frango no jantar hoje. Um pouco depois, o Wang Guo, afugentado, se aproxima cumprimentando ele. Ele se curva pedindo desculpas pelo acontecido e informa que o mestre obrigou ele a assinar o contrato. O Prota pede para ele se sentar. Enquanto oferece uma bebida, o Dain informa que a papelada já foi assinada e que a partir de agora ele é um tanque da sua equipe. O Dain se lembra que esse homem era um órfão tímido e introvertido. Por isso ele viveu como um escravo e foi descartado no primeiro descarte. Meio sem jeito, o Homem-Pedra pergunta por que alguém como o Prota escolheria alguém fraco e sem talento como ele. Petrificando seus braços, o Wang Guo falou que vai contar sobre suas habilidades caso ele não saiba. O Prota encosta no seu ombro e pede para que ele fique parado por um momento. Ele se lembra da fortaleza móvel chamada Min Sheol, que vai iniciar a sua incrível carreira como herói daqui a 10 anos. Mas o Wang atualmente tem mais resistente do que as estruturas inicialmente feitas pela Min, e por isso Dain acredita que ele é melhor. Convencido que o Wang é melhor, ele falava que no máximo em 6 meses não haverá nenhum outro tanque melhor em Seiyu a não ser ele. Bem espantado, o homem começa a dizer que isso não é possível, mas o Prota assegura que ele mesmo promete isso, e por isso vai fazer ele ter o talento necessário para ser o melhor. Nesse momento, o Stand Mad aparece dizendo que a comida estava pronta, enquanto o homem permanecia encantado com seu líder. Era sopa de Night com pedaços de monstros. O Prota ordena que todos tomem 3 tigelas para se prepararem para o labirinto das almas corrompidas. Após 2 dias, eles estavam em uma missão para caçar monstros. O Dain defende o Homem de Pedra de um grande leão branco. O Prota, irritado, pergunta como um tanque poderia ter medo e manda ele começar a bloquear se estiver arrependido. O Dain manda ele chegar mais perto possível e agarrar o monstro, impedindo ele de fugir. Ele explicava que ele comeu alimentos nutricionais de mana durante 2 dias e treinou muito também, e por enquanto ele ainda está na fase de aumentar a sua petrificação. Após agarrar o animal, o felino começou a atacar com as garras. Mesmo com medo e sentindo uma certa dor, ele continua segurando o monstro. O Prota falava que caso ele não segure o monstro por 1 minuto inteiro, ele vai ter que comer 6 pratos de alimento nutricional de mana, ou seja, carninha de monstro, né, rapaziada? Ele fala pra Lily que ela é a próxima. Irritada, ela falava que não vai fazer, já que sempre ele dá comida sem sabor e nunca compra o frango dela. Ele apenas diz que o jantar de hoje vai ser frango e ela começa a invocar uma bola de fogo enquanto babava. Ela lança o seu ataque e eles derrotam o monstro. Enquanto a Lily e o Dain discutem, o Homem de Pedra repara que, comparado aos dois, ele é muito fraco. O Dain pede para a sala de controle encontrar outro monstro, enquanto confessa na sua cabeça que precisa de mais monstros para testar eles. A Young-e informa que há um monstro às 7 horas, porém um outro time da Guilda dos Guerreiros está mais próximo. Ele pergunta a diferença de distância e ela fala que eles estão a 2 km e o outro time a 1. O Prota manda a garotinha ajudar o novato e eles começam a discutir de novo, enquanto o Wang Guo continuava com medo. Em um piscar de olhos, o Dain sai em disparada. Ele confessa que não se esqueceu de se fortalecer e comeu os alimentos nutricionais de mana justamente no seu treinamento. Alguns despertados corriam em direção ao monstro, quando de repente o Dain passa muito rápido por eles, dizendo que essa é a sua presa. O outro time começa a se preparar para atacar à distância, já que quem acerta primeiro o golpe tem preferência na hora de pegar as recompensas. Ele usa um ataque chamado de Palácio Celestial. Rapidamente ele vem com a sua lâmina para atacar o monstro. Enquanto ele reclama dos seus cintos, despertados se questionam se ele é um especialista em ataque de velocidade. Ele avisa a gerente que a caçada acabou e pergunta para ela se não há ninguém mais próximo. Após algum tempo, a Lily estava se exibindo, já que conseguiu fazer como ele disse e perguntava se vai ter frango hoje. A Young-e fala que o portal se fechou e agradece o trabalho do time 7, enquanto o Prota fala que eles vão resolver as coisas por aqui. Algumas pessoas se aproximavam deles. Um deles era a Inan, da equipe médica, que pergunta pro Dain se ele estava bem. Ele falou que sim e manda o rapaz ajudar a Lily a lavar as mãos. O seu irmão, Lenan, é da filmagem e falava que o vídeo ficou incrível e queria mostrar pro líder. Enquanto ele olha a filmagem, a CEO da equipe de suporte de equipamentos pede para ele levantar os braços para dar uma olhada. O Dain fala que os 3 irmãos Cheon que a Young-e escolheu logo vão ter fama nas suas respectivas áreas, e ele fica curioso de como ela consegue ser tão assertiva nisso. Ele fala que ainda não memorizou o nome deles, mas que nas futuras masmorras eles vão ter um bom descanso e bônus. Com
com um sorriso, Dain pede para que eles cuidem da sua equipe no futuro. Os irmãos começam a dizer que ele é o melhor líder. Já dentro do carro, o motorista falou que o Proto é muito popular. Ele negava, dizendo que apenas observa o sentimento das pessoas que estão presentes no campo. O Dain confessa que já cumpriu ordem sem questionar, ficando cansado e saindo da guilda. Mas as pessoas da sua equipe não precisam sentir isso. A gerente, com um sorriso, falou que ele sabe lidar muito bem com as pessoas e talvez seja essa a sua segunda vida. Ela para de brincar e lhe entrega um documento envolvendo a compra de um item específico. E ele também informa que a sua arma vai ficar pronta em 2 dias. A Young-e pergunta se essa é a pessoa que ele estava procurando e que foi muito difícil encontrar ele, só conseguindo graças a uma filmagem. Ele procurava por Wokishink Jang, a única pessoa na Coreia com a habilidade de criador. O Prota pergunta aonde esse garoto estava agora. A Lily, vestindo uma boina, lembra do Dain que ele não tem que esquecer de comprar suas 4 porções de frango sem osso e uma batata gigante. Eles caminham junto pela rua e o Dain responde que vai manter a sua promessa. Ele também falava pra Lily que ela precisa transmitir tudo exatamente como ele ensinou. Bem alegre, ela concordava. Os dois entram em um salão de cabeleireiro onde estão recebidos. A mulher de cabelos castanhos que está cortando o cabelo do Dain comenta que há muitos brinquedos aqui. Em resposta, ela explica que o seu filho gosta de se envolver em diversas atividades. A Lily se senta no sofá e falou que estava entediada, mas o Dain pede para ela ficar quieta. Curiosa, ela observa algo e comenta que era muito fofo. Enquanto isso, o Dain, já com o cabelo cortado, olha preocupado e avisa a Lily para não tocar em nada, pois ela pode quebrar. No entanto, ela abraça um brinquedo de frango e exclamava que esse é o mesmo frango que ela tanto gosta. A cabeleireira então explica que o seu filho fez aquele brinquedo e que eles podem levar caso gostem. O Dain se desculpa e menciona que a sua prima é muito energética. A mulher sorria e falava que não tem problema, pois tinha muito brinquedo aqui. Ele então pergunta a idade do filho dela e a mulher respondia que ele tinha 13 anos. Nesse momento, Dain lembra de uma fotografia de um menino com a sua mãe e pensa que o Young-shin, o filho da cabeleireira, pode ter a síndrome de savante. Ele imagina que devido a isso, as habilidades sociais do garoto devem ser limitadas e que ele não gosta muito de interagir com outras pessoas. Ao se olhar no espelho, Dain conclui que, ao contrário de outros super-humanos, ele precisa se aproximar do Young-shin de forma natural. Para isso, ele decide que vai frequentar mais vezes esse salão. A cabeleireira comenta que naquele exato momento seu filho provavelmente está criando algo novo dentro do seu armário. O Dain pergunta se isso é verdade e falava que espera não atrapalhar ele com a sua conversa em voz alta. O Young-shin, cercado de livros e ferramentas, estava criando e montando algum dispositivo. A mãe garante ao Dain que isso não vai ser um problema, pois o filho fica tão imerso em seus projetos que ele sequer percebe as coisas que acontecem. Com uma expressão séria, o Dain pensa que, como não estavam sussurrando, o garoto deveria ter ouvido a conversa se fosse um super-humano. Ele pondera se vale a pena verificar agora, até que de repente o Young-shin aperta a chave da fenda na sua mão e sai do quarto perguntando à mãe se estava tudo bem. Surpresa, a mulher questiona por que ele saiu sem que ninguém chamasse ele. O Dain deduz que por ter saído imediatamente ele pode sentir a mana e confirma para si mesmo que o garoto é de fato um super-humano. Enquanto isso, a Lily faz uma expressão travessa e pensa que chegou a hora do plano de frango. Sorrindo, ela empurra o brinquedo de frango na direção do Young-shin e pergunta se foi ele quem fez isso. Ela ficava lá toda elogiando e o menino, um pouco desconfiado, pergunta se ela estava curiosa. A Lily respondia que sim. Corando, ela une as suas mãos e com admiração ela falou que o brinquedo é incrível e que ele tem muito talento. As bochechas do Young-shin também ficaram vermelhas e ele comentava que não é nada de especial. A Lily, animada, responde que é sim, muito legal e acrescenta que adora frangos. Antes de fazer uma nova pergunta, o Young-shin responde que prefere pizza. O Dain observa a conversa e pensa que a Lily ainda tinha certa dificuldade em falar coreano, mas ela estava se esforçando bem. O garoto falava que tinha muitas coisas diferentes e pergunta se pode mostrá-las. O Dain fica surpreso enquanto a Lily questiona se isso é verdade. Animada, ela exclama que vai ser interessante de ver. O cabeleireiro, surpreso, falou que não pode acreditar que o Young-shin falou com alguém. O Dain reflete que esse garoto realmente se apaixonou por ela. A Lily se senta de frente para o Young-shin no seu quarto. O Dain pensa que conseguiram recrutar alguém capaz de criar equipamentos para super-humanos no valor de centenas de bilhões de wons. Ele imagina o Young-shin estendendo a mão para a frente, um robô atrás dele e a Lily exclamando sobre as 4 porções de frango sem osso que aguardam ela agora. O Dain conclui que o Young-shin se tornou membro da guilda imediatamente no dia, e poucos dias depois criou uniformes para batalhas. Vestindo um manto branco, ele comenta que é verdade
verdade, a pele do líder UCQ é perfeita para o uniforme. Então ele pergunta a Lily o que ela achou das novas roupas. A garota, vestindo uma jaqueta verde e calças, falava que o uniforme é confortável e bonito. Ela estava feliz ao notar que tem um bordado de frango e pizza nas mangas. Isso lembra quando o Young-shin tricotou um suéter e ao abordar ele pensou que a Lily gostava de frango enquanto ele prefere a pizza. O Guo se aproxima do Dain para falar sobre o uniforme, mas ele com uma expressão séria falava que não precisava. Ele reflete que fez tudo que podia em um curto período. O Nivin informa que a equipe de apoio conclui os preparativos e precisam partir imediatamente. O Dain se vira para os membros do grupo e avisa que chegou a hora de seguir em frente. O Nivin fecha os olhos e sorri, perguntando pro Dain se ele mudou de estilo, comentando que deve ser difícil manter o penteado agora. Com os cabelos degrenhados, ele faz uma expressão descontente, pensando que não era de se surpreender que não houvesse alianças no salão de cabeleireiro. E um Ravi grita questionando alguém sobre o que ele estava falando e o que significa o fato de outra guilda ter entrado primeiro. Um portal surge no meio da estrada. O homem falava para a garota que permitiu a entrada deles porque eles alegaram que a ordem da fila tinha mudado e que chegariam atrasados. A pessoa grita exigindo que o rapaz de cabelos castanhos repetisse o que disse. O Dain reflete que 4 guildas estavam participando da tarefa conjunta. Ele visualizou os emblemas das guildas: Tigre branco para os guerreiros, touro para do touro, tubarão vermelho para do tubarão e o lobo negro para Black Hound. Ele percebe que, à primeira vista, estava claro que essas 3 guildas estavam tentando zombar deles. Fechando os olhos, o Dain diz a Yeon-Yui e ao rapaz de cabelos castanhos que esse confronto não vai mudar nada, então eles devem seguir o plano original. A garota desvia o olhar nervosa e comenta que mesmo que partissem agora, provavelmente não restariam nada lá. Ela se desculpa, admitindo que deveria ter se preparado melhor. O Dain bate palma, sugerindo que eles não se preocupem antes do tempo, e acrescenta que, quem sabe, talvez eles encontrem algo ainda melhor lá dentro. Há vestígio de sangue sobre um carro. O Dain observa e comenta que eles limparam tudo. Solar responde que estava tudo bem, pois afinal é uma masmorra. 3 carros seguem pela estrada, 2 horas após entrarem no labirinto dos espíritos caídos. O Dain pensou que iria oferecer uma carona, mas eles perderam a chance. Atrás deles, Soa sorriu pensando que descer era bom. O Dain refletiu que isso não importava, pois eles se encontrariam de novo. De repente, a imagem de vários circuitos surgiu na sua mente. Ele lembrou que o labirinto dos espíritos caídos começou fácil, mas após fracassos sucessivos se tornou a pior masmorra. Ficando em alerta, ele ordenou que todos parassem e mandava que o Guo ficasse atrás para proteger as máquinas. Seguindo à frente dos carros parados, o Dain adentrou na passagem escura onde rachaduras cobriam as paredes. Ele refletiu que a masmorra recebia esse nome porque transformava aqueles que entravam nela em monstros. Soa e Yena ficaram confusos com o que viram. 3 zumbis vestindo roupas vermelhas caminhavam na direção do grupo. O Dain analisou as suas vestes e concluiu que provavelmente eram membros da guilda do Tubarão Vermelho. Ele observou um dos cabeçudos, que era um homem de cabelos longos, e percebeu que haviam sido mordidos, pois os seus dentes afiados eram capazes de perfurar até mesmo o uniforme de combate. Ele deduziu que isso deve ter ocorrido quando abaixaram sua guarda. Talvez eles tenham se separado do restante da guilda, o que explicaria a pouca quantidade deles. O Dain interrompeu a marcha e ordenou que o Go fosse na frente para demonstrar o resultado do seu treinamento. O Go apontava para si mesmo, hesitante, e perguntava se realmente deveria ir sozinho. Com seriedade, o Dain falou que qualquer arranhão poderia infectá-los. O Go, assustado, respondeu que nesse caso ele não poderia ser mordido. O Dain empurrou ele levemente e falou para ele não ser covarde. Determinado, Go cerrou seus punhos e correu na direção dos zumbis. Parte do seu rosto e mãos estavam transformadas em pedra e ele declarou que vai tentar. O Dain percebeu que o seu estado petrificado estava melhor do que durante o treinamento, então ele avisou que ele não deveria matá-los. Preocupado, Go perguntou o que deveria fazer, e o Dain respondeu que ele mesmo teria que descobrir. O Go acertou um golpe na cabeça de um dos zumbis e falava feliz que conseguiu atingir ele. A Lily suspirava entediada e perguntava pro Dain se não podiam simplesmente queimar esses zumbis. O Dain observa a batalha e responde que aqueles não eram apenas civis, mas também membros de outra guilda. Ele perguntou à equipe de apoio como estavam as coisas. Um dos membros, segurando uma câmera, exclamou que já estavam gravando tudo. O Dain afirmou que estavam registrando essas imagens para exigir compensação, então ele deveria filmar com precisão. Soa, segurando o conjunto de roupas, anunciou que terminou de preparar
preparar os trajes repelentes. O Dain respondeu que terminaram rápido a luta e os vestiram. O outro, com uma bolsa nas mãos, informou que trouxe o antídoto que foi confiado a ele. O Dain afirmou que isso era ótimo, pois o antídoto era o mais importante em uma masmorra como essa. Com um olhar firme, ele observou o Go, que bloqueava os ataques dos zumbis ao seu redor. O Dain pensou que os membros da equipe de apoio da Guilda Tubarão Vermelho sucumbiram facilmente à doença, mas os outros ainda ofereciam resistência. De repente, 2 zumbis atacaram o Go na mesma hora, forçando ele a ranger os dentes de dor. O Dain notou que, pelo modo como se movimentaram, aqueles 2 zumbis eram super-humanos. Ele então desferiu um golpe contra um deles. O Dain golpeou a nuca do zumbi com 2 dedos e declarou que havia nocauteado o primeiro. Rapidamente, ele se moveu para trás de outro zumbi e atingia ele na nuca, derrubando o segundo. Com alguns golpes adicionais, contou o terceiro e o quarto caindo no chão. O Go, surpreso, perguntou como o Dain conseguia fazer isso tão fácil. O Dain, parado entre os inimigos derrotados, contou o quinto zumbi e olhou ao redor e perguntou se tinha mais alguém. Fechando os olhos, ele instruiu o tanque a organizar os corpos em uma fileira. O Go, impressionado, aceitou a ordem com admiração. O Dain lembrou da bolsa com frascos de líquido amarelo e refletiu sobre o antídoto excepcional contra veneno dos zumbis. Ele visualizou uma vespa e pensou que, após ser mordida por um zumbi, a pessoa tinha apenas 10 minutos antes de começar a agir de maneira descontrolada. Depois de mais de meia hora, ela se transforma em um trabalhador, entre aspas, protegendo a colmeia de zumbis. Ele testou um antídoto em um zumbi derrotado e concluiu que após meia hora de infecção, os afetados ainda teriam dificuldades cognitivas. Virando-se para Lily, Go e Enan, ele ordenou que eles se afastassem, pois ele precisava se concentrar. Com um sorriso sinistro, ele foi até um dos sobreviventes aterrorizados no chão e falava que ele tinha salvado, então agora era a vez deles ajudarem. O Dain, com uma seringa na mão, pensava que aqueles com talento poderiam se concentrar nele e aperfeiçoá-lo. No entanto, com o aumento das taxas de sobrevivência, pessoas como ele precisam adquirir várias habilidades. Ele acrescenta que foi por esse motivo que na sua vida passada viajou por diferentes dimensões. No continente de Gaia, diante do castelo, há uma ponte sobre o rio Min. É uma grande escadaria leva a um edifício com um telhado curvado. Sob uma luz roxa no submundo, um edifício se localiza entre as rochas, e um relógio surgia entre várias engrenagens. No continente de Brion, Dain refletia sobre como havia conseguido sobreviver graças às artes mágicas e marciais que aprendeu durante suas viagens. Ele assoprou o apito e pensou que uma das coisas que ele tinha aprendido lá foi uma técnica de controle de animais com baixo nível de inteligência. Ele informava aos membros da guilda Red Shark que a partir de agora eles vão lutar ao lado deles. Ele pergunta se entenderam e, ao ver os homens recuperando, sorriam alegremente, e ele dava também um sorriso. E falava que, como concordaram, eles podem começar a caçar abelhas zumbis e seguir as suas ordens. Ele comanda eles a avançar. O Gorro, cansado e usando um traje amarelo fechado, grita pro Dain que pegou as abelhas rainhas, mas tinha muitas delas ao redor. Atrás dele, 3 pessoas com trajes estão lutando enquanto ele carregava uma caixa. O Dain elogia o tanque, olhando para Lily, ele pedia para que ela as queimasse para eles comer depois. A garota concorda e formava uma bola de fogo em cima dela, colocando as mãos na frente de onde surgiu uma chama poderosa. O Gorro correu pro seu lado. O Dain comenta que não esperava que os membros da Red Shark ajudassem ele ativamente. Uma bola de vôlei quica contra a parede enquanto a Lily e os outros vestindo de vermelho brincam com uma espada. O Dain estende a mão para o lado e falava que terminaram de verificar o traje anti-insetos e agora podem seguir em frente. O rapaz de cabelo castanho que estava do lado da Lily concorda com as suas palavras. O Dain pede para o grupo parar, pois alguém se aproximava. Alguém usando botas caminhava pelo chão de pedra e 3 homens musculosos com moletons pretos surgiam. A Lily falava que são os mesmos que ela viu com os slugs. O Dain observa com um olhar desconfiado. A guilda dos guerreiros estava em ação. 5 caras com moletons pretos e a Lily estão brincando como uma bola de vôlei. O Dain suspira, ajeitando o cabelo, e falava que esperava que eles sejam gratos e prontos para corrigirem seus erros. Então ele percebe que tudo estava mais simples do que ele imaginava. No quarto dia, no calabouço, Enan, com uma caixa na mão, informa pro Dain que os monstros abriram o caminho até o suprimento e os devoraram. A Lily assobiava e os membros da guilda de guerreiros da Red Shark corriam na direção dos ratos vermelhos. O Dain observava a Lily, que acariciava um dos guerreiros
guerreiros que estava sentado igual um cachorro. Ele pensa que isso facilitava ainda mais para ele, pois ela gostava de controlar esses bichos. O Dain fecha os olhos e abaixa a cabeça, pensando que se preparou para diversas situações, mas tudo estava indo bem, mas ele não deveria baixar a sua guarda logo agora. Ele acrescenta que os monstros de nível chefe ainda estão por aqui em algum lugar. Fumaça vermelha voava entre as colunas, há vários zumbis com roupas pretas e vermelhas de pé na sala. Um morcego segurando um espelho com seus chifres. Esse seria o morcego espelho demoníaco. O Dain pensou que esse era um chefe intermediário. Ele então ordena que a sua equipe se prepare para a batalha. Ele falou para o Gorro avançar e assobiar. Após o que os lutadores da guilda dos Red Sharks corriam na direção dos inimigos, o Dain pensou que tinha lavado o cérebro do Red Shark e dos guerreiros, então o espelho não funcionaria neles. Ele pensou que esse monstro mostra ilusões a todos que olham no espelho, tornando ele os seus minions. 3 homens com sorrisos maliciosos corriam na direção do grupo do Dain. Ele mesmo pensou que o resto da sua equipe deveria ser cuidadoso. Ele gritava: "Go, não olhe no espelho dele!" O tanque, com uma expressão preocupada no rosto, queria dizer algo com a voz trêmula, mas o Dain e a Lily gritam para ele, chamando ele de covarde e imaturo. Ele ainda ordenava a garota que faça um escudo de fogo para que os inimigos não passem. O Dain move a mão para o lado e ordena que todos se afastem pelo menos 2 quilômetros, enquanto ele coleta algumas informações e se junta a eles. A Lily, com bola de fogo nas mãos, pergunta pro Dain se vale a pena queimar tudo aqui. O Dain responde que normalmente ele concordaria, mas por enquanto ela deve apagar o fogo. Ele usa a camuflagem. Com a Lily nas suas mãos, ele passa pelo Gorro, que não entende para onde ele foi. A garota cruza os braços e pensa que o Gorro é um tolo covarde. O Prota, com um olhar cansado, se pergunta aonde estava o morcego. Ele tira 3 adagas do seu bolso e jogava no morcego, mas errava. Há uma luz laranja vindo do espelho dele. Ele pensou que a camuflagem não funcionava para ele. Ele então fecha os olhos da Lily e pensa que o inimigo estava voando de um lado para o outro e não de forma reta. Então vale a pena se afastar por agora para entender como ele se move. O Enan se dirige ao comandante. Ele falava com um sorriso no rosto que estava de volta. Atrás dele, Sola, e à sua frente, El. Enan pergunta pro Dain se ele estava ferido. Ele estendia sua mão e falava que vai explicar a todos o que fazer, acrescentando que tinha pouco tempo, então eles devem se apressar. O morcego voa por um corredor escuro. O Dain se vira e ordena a equipe de suporte técnico recuar. Alguém da equipe de suporte grita que a fortificação está completa e eles estão recuando. O Dain ordena para eles se prepararem para a batalha. Membros das guildas dos guerreiros e Red Shark se posicionam atrás dos escudos metálicos. O morcego abre a boca, enquanto 2 zumbis levantam as mãos e um deles gritava. Zumbis atacavam os escudos atrás dos quais os membros da guilda estavam escondidos. O Dain salta no chão e acerta o morcego. O monstro desvia do ataque e o Dain chamava pela Lily. A garota coloca óculos de sol e mandava suas bolas de fogo contra o morcego. O monstro desvia das bolas e a Lily aperta os dentes de raiva. O morcego estava ali rindo malicioso, enquanto o Dain usa sua habilidade de escudo, após o que uma barreira é formada perto do monstro. O Dain saltava e atacava ele, mas o morcego desviava de novo, rapaziada. A Lily formava um escudo sob os pés do Dain. Ele olha para o inimigo e pensa que não importa o quão rápido sejam suas movimentações, ele consegue ver. Então quando ele consegue desviar dos ataques, o Dain lança uma adaga na direção do morcego. Ele faz um corte rápido e cortava sua cabeça. O Prota sorria malicioso e falava que vai pegar o espelho para ele. Perto tinha um portão azul com um chifre saindo da parede. O Prota ordena para eles não abaixarem a guarda só porque acabaram de chegar. Pessoas curadas empurravam o portão. A Lily, com uma expressão preocupada, pergunta pro Dain quanto tempo o pequeno covarde vai ficar assim. O Gorro atrás deles coloca a mão atrás da cabeça pensando que aquilo não era nada. O Dain, com uma expressão séria, falou que planeja deixá-lo em paz até que eles derrotem o chefe. Atrás do portão, alguém com capuz estava de pé no meio do salão e um esqueleto com chamas azuis saía dos seus olhos. Mas rapaziada, nossa obra Zica dos Baile vai ficando por aqui. Lembrando, se vão querer uma continuação, se inscreve no canal e bora bater a meta de comentários, que essa obra tem bastante capítulo para trazer pra vocês. Também considera hypar o vídeo, é só jogar os comentários pro lado. Mas é isso, meus guri, assim vamos ficando com o nosso aposentado que não pôde descansar e agora vai ser o mais forte do mundo.